Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É o seguinte, sou o professor Roberto Falcione, e em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História e hoje nós vamos trabalhar a aula 27. Vamos pegar a Sociedade do Egito Antigo, aula 1, e eu tenho rapidinho aqui umas observações, uns recadinhos muito importantes. Olhe lá no Classroom, não esqueçam, vocês que estão utilizando o sistema, de clicar na presença, é fundamental isso. Já você, aluno, aluna, que está utilizando apenas o sistema Aula Paraná pela televisão, não tem acesso pelo Classroom, é muito importante que vocês tenham todos os registros, aquele material impresso do colégio e tudo mais, e também um dos caminhos, mas você pode também utilizar o caminho registro do colégio, como também quem tem acesso, vai pelo sistema do Classroom, do Google Classroom, tudo bem? Vamos lá, puxa vida, vamos ver qual que é o nosso tema de hoje aí, qual que é os objetivos, embarque nessa, vamos juntos. Vou trazer para vocês aqui os três objetivos da nossa aula. Vamos apontar a organização social dos nomos, é isso mesmo, a palavra não está errada não, antes da formação do Império Egípcio. Depois, reconhecer as três fases do Império Egípcio, vamos ter uma visão mais panorâmica, mais assim, geralzona do Egito Antigo. E por último, vamos ali focar no famoso Menes, o primeiro lendário ou verdadeiro, vamos discutir sobre isso, chamado faraó Menes, que unifica os dois reinos, o Alto Sul e o Baixo Norte Egito, como marco do início histórico do período imperial egípcio. Vamos lá. Primeiro para vocês aqui, a gente sempre começa a nossa aula fazendo uma problematização, não é verdade? Vocês já viram essa peça? Vamos observar junto com o professor Roberto aqui. Já viram, sabe do que se trata? Conseguiria identificar até inclusive a sua origem? O que tem a ver com o Egito Antigo? Onde será inclusive que está essa peça, hein? Quem é ela? É uma mulher? Olha os detalhes, inclusive a pele. Olha como é que ela está representada. Olha aqui. Olha os detalhes, inclusive, da coroa. Provavelmente foi uma mulher muito importante. Vamos lá. Vamos trazer para vocês as respostas agora. É o famoso busto de Nefertiti. É uma peça feita pelos antigos egípcios, representando a esposa do faraó Akhenaton, o famoso faraó Akhenaton. O busto foi feito em calcário e tem cerca de 3.400 anos. Atualmente, ela está no Museu de Berlim, não está no Egito, mas é do Egito Antigo, né? Mas ela está na capital da Alemanha. Já vi umas discussões que o busto da Nefertiti foi utilizado como uma espécie de um parâmetro de beleza feminina lá do Egito Antigo também. Pra vocês terem uma ideia o que eles entendiam como uma ideia de bonito, né? O que é uma beleza feminina e tudo mais. E aí, além dos faraós, assim como a gente traz muitos bustos de mulheres, né? Dá para ver que elas também foram lembradas, né, quando falamos do Egito. E eu trouxe um nome muito famoso, inclusive. Por exemplo, a famosa rainha Cleópatra. Você sabia que ela foi a última rainha do Egito? Ela foi a última governante do Egito Antigo? Pois é, depois aconteceu um outro domínio, veio um outro povo e dominou o Egito, que vocês vão ver mais para frente. Mas existem muitas mulheres do Egito Antigo muito famosas. Quem está em Curitiba, ou quem já ouviu falar, nós temos aqui na região, na capital de Curitiba, na capital do Paraná, em Curitiba, nós temos um museu egípcio, o Rosa Cruz, que tem inclusive uma múmia original, não é réplica, original, chamada Tutimeia, e ela foi uma sacerdotisa, uma mulher que foi mumificada. Isso representa também a participação também feminina dentro do mundo da história do Egito Antigo. Olha que bacana. Vamos lá, vamos relembrar o que vocês viram lá na aula passada comigo. Quem lembra do nilômetro, que era dentro dos templos, que chovia, ali dava para eles terem uma ideia de quanto que foi a inundação do ano, dali eles faziam um baseado, inclusive, quanto que dava para plantar. Vocês viram o calendário do trabalho egípcio, viram os ritmos das águas do Rio Nilo. O professor Roberto até comentou sobre a ideia da noção de tempo mecânico e tempo da natureza para se organizar na vida. Lembra, até comentei sobre a clepsidra, né? Aquele balde de ferro, né? O outro balde alto, furadinho, e abatendo ali uma quantidade de água, uma maneira deles medirem o tempo, também de origem egípcia. Hoje vocês vão estudar o que são nomos, isso é muito importante para nós entendermos a origem da sociedade egípcia,
O que é o Alto e Baixo Egito? Menés, o considerado o primeiro faraó de dinastias, e a sua unificação, e a divisão das 3 fases do Império Egípcio. Tudo bem? Primeiro, mais uma discussão pra gente aí. Mas afinal, como surgiu a sociedade no Egito Antigo? Lembra na aula passada? Falei que ia trazer para vocês um enigma. Afinal, nós falamos que todas essas pedras, olha as pirâmides de Gizé, né? A esfinge, famosa esfinge, o chamado complexo de Gizé, que tem milhares de outras pirâmides menores de sacerdotes, rainhas, esposas, enfim, né, concubinas, pessoas ligadas à família do faraó. As 3 principais pirâmides é de Quefre, Miquerinos e Quéops, a maior é a Quéops, ou chamada de pirâmide Khufu, que nós vamos falar na aula passada. E eu trouxe para vocês um enigma, como que aquelas pedras que não são daquela região, o Egito é desértico, árido, não tem madeira, não tem árvore, não tem pedras, e nós comentamos sobre como que eles levantavam. Explicamos, perdeu? Volta lá, na aula lá, sobre a formação 2. Falamos como que eles traziam essas pedras, né, pelo rio Nilo, ou também utilizando troncos, puxando os escravos, puxavam com base de cordas. Mas como que eles erguiam? Por exemplo, uma das pirâmides aqui, a pirâmide de Quéops, ela chega a ter quase mais de 140 metros de altura. Vocês têm ideia o que é isso? E daí nós pensamos assim, mas como que eles erguiam? Não tinha guindastes. Como que eles faziam para trazer pedras de até 1 tonelada lá no alto do topo? Uma das respostas é que eles faziam uma espécie de dunas, né? Andares de areia, a própria areia do Egito, eles iam erguendo, escavando, erguendo a altura, né? Faziam um pouquinho da base, depois eles erguiam com areia, faziam uma espécie de subidas, inclusive com areia, ali os escravos iam puxando também com as cordas, com cipós, né, essas pedras, e embaixo os troncos de madeiras que era utilizado para o transporte dessas pedras em cima, e eles iam fazendo essas dunas até que eles colocavam na posição que eles precisavam, aliás, matematicamente, milimetricamente, com uma ligação inclusive astronômica com a posição do Sol. Que hoje existem milhares de estudos que apontam as 3 pirâmides fazendo assim uma organização, inclusive astronômica, com um apontamento com posições astrológicas, né? Com posições astronômicas, né? Ligado às constelações. Para você ter uma ideia do conhecimento científico, matemático, de engenharia dos egípcios para se utilizar dessa tecnologia para erguer pirâmides, né? Depois, elas eram completamente preenchidas, não eram ocas por baixo. Eram túmulos, ninguém morava nessas pirâmides, hein? Ó, não é filme da múmia, não. Depois que eram preenchidas de pedras, vinham outros profissionais que iam escavando, fazendo as salas funerárias, né? As chamadas tumbas, né? Dos faraós, das suas famílias, enfim. Dentro dessas tumbas tinha um sarcófago, que era o chamado caixão, onde estava a múmia dentro. E aí? Vamos lá, nomos. Vamos começar a nossa aula aqui com o primeiro tema. O que são nomos? Haviam aldeias, as disputas por terras férteis e o poder faziam alianças alianças de guerras entre chefes dessas aldeias de várias regiões. Com o tempo, essas aldeias, né, vão passando de vencedores que vão governando várias aldeias, se unindo, né? E então os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas, chamados nomos. Então a origem dos nomos eram pequenas aldeias, cada um com o seu líder. Eles entram em guerras, em disputas de poder. Com o tempo, um líder consegue dominar outras regiões e unificando essas várias aldeias. A unificação dessas aldeias chamamos de nomo. Que também utilizamos um termo chamado de província, dá para nós utilizarmos que um nomo era uma espécie de uma província, ou seja, várias aldeias unificadas sobre um governante. Os administradores desses nomos eram chamados de nomarcas. Cuidado, não confunda com monarcas, que é outra coisa, é monarquia, né? É o rei. Aqui é com N no início, nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram a origem a 2 grandes reinos. O Alto Egito, ligado no sul, apesar do nome, também outro ponto muito importante nessa aula de hoje, apesar de estar falando alto, na verdade o Alto Egito ficava na parte sul do Egito. Não significa que está embaixo, é que nós temos uma ideia de projeção cartográfica
plana, né, reta, mas é uma visão cartográfica, né, uma das mais famosas, que é a Mercator, que a gente utiliza mais como parâmetro, que tem essa ideia reta. Mas você tem que imaginar que essa localização é uma imaginação, uma ideia, uma projeção, uma representação. Porque nós estamos num planeta redondo, como diz o outro, né, uma esfera, e na parte sul do Egito é chamado Alto Egito. A parte norte, que na nossa representação, porque a gente sempre olha em mapas, né, a gente sempre vê a parte de cima, mas não é a parte de cima, é chamado Baixo Egito. Mas é muito importante, então, vocês fazerem a seguinte ligação. Alto, sul, Alto Egito, sul. Baixo Egito, norte. Quando cair em provas e tudo mais, isso é uma ideia, uma dica para vocês pensarem. Esqueçam a ideia de projeção, e sim liguem com a seguinte palavra: Alto Egito, sul, norte, Baixo Egito, norte. Combinado? Vamos lá. Nomos equivale a uma província, uma espécie de província. As áreas adoravam os mesmos deuses, seguiam os mesmos ritos, então tem uma unificação também de cultura. Os nomarcas eram os chamados administradores, tinham uma certa autonomia, conforme o poder do faraó reinante. Primeira atividade, vocês vão ter uns minutinhos aí para responder, e daqui a pouquinho nós voltamos para nós corrigirmos juntos. Combinado?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam? Os nomos eram como províncias, né? Era uma união de várias vilas, áreas cujos habitantes adoravam os mesmos deuses, seguiam os mesmos ritos. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto e o Baixo Egito. O Alto localizado no sul, né? O Alto Egito, e o Baixo Egito ligado ao norte, localizado no norte da África. E aí, por volta do ano de 3100, o rei Menes, no Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Então, tem uma discussão entre os historiadores, entre os arqueólogos, se Menes realmente seria uma espécie de um faraó mitológico que realmente não existiu. Outros falam que não, existem alguns indícios que apontam a existência real mesmo de Menes. Já houve várias discussões sobre isso, não é um consenso, mas, seja como for, é uma data simbólica, né? 3100, já vi alguns livros utilizando 3200 também, mas em geral 3100 a.C., né? Menes, o primeiro faraó, ele era um governante do Alto Egito, ele domina o Baixo Egito e unifica, se tornando o primeiro faraó das dinastias. Sabe o que é dinastia? É quando nós temos famílias no poder, que vai passando de pai para filho. Daqui a pouquinho nós vamos entrar numa linha do tempo bem bacana sobre isso. Menes se tornou então o primeiro faraó, nome que se dá ao rei entre os egípcios. É só para os egípcios, viu? Essa palavra faraó não se utiliza em outras civilizações, apenas para os egípcios. E o fundador da primeira dinastia, sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Isso é que a palavra dinastia significa. Nascia assim o Império Egípcio, com capital na cidade de Tínis, depois passou a ser a cidade de Mênfis, que hoje inclusive é ainda a capital do Egito atual, que é Cairo. Olha que bacana, já então nós temos 3 nomes para a mesma região. A primeira palavra era Tínis, primeiro nome, depois se tornou Mênfis, vocês vão ouvir até mais esse nome, e depois o atual Cairo, que é hoje a capital do Egito. Vamos lá para o próximo slide. Quando aconteceu isso, na verdade, o Alto e Baixo Egito, tínhamos 2 tipos de coroas que representavam esses 2 reinos, né? O Alto, que fica no sul, e o Baixo Egito, que fica no norte. O Alto Egito era uma coroa branca, representando dessa maneira aqui. Alguns estudos falam que também não se tem certeza das cores, mas é assim que está representado nas pinturas, nas paredes, né, das pirâmides, de túmulos ou mesmo de templos, né? A segunda coroa é a chamada Deshret, coroa vermelha do Baixo Egito. A primeira é Hedjet. Também não se tem muita certeza dessa cor, mas era esse tipo de representação. Quando Menes unifica os 2 reinos, surge uma nova coroa, que eles pegam as duas, unificam, inclusive a coroa do próprio faraó tinha essas 2 representações, que é a coroa do Alto e Baixo Egito unificada numa só, chamada de Pishente. Era essa a representação. Olha o próximo slide, que bacana. É o anel do faraó Ptolomeu, foi encontrada essa imagem, e ele está com a unificação das duas coroas, chamada Pishente. Olha que interessante. Usando a dupla coroa, Pishente, 180 anos antes de Cristo a 164 o seu governo. Já vi também uma outra, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra imagem, que é a famosa máscara mortuária do faraó Tutankhamon. Eu sei, nós já entramos nas discussões aqui, nós aqui, os historiadores aqui da nossa sala, já vi algumas pessoas falando Tutankhamon, olha, aqui também assim nós aprendemos juntos, galera. E nessa representação, essa máscara mortuária de ouro, vocês vão ver nas próximas aulas, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, que está inclusive no Museu Egípcio do Cairo, é uma das peças mais importantes do acervo. Ele está representado com 2, na ponta, né, no topo da coroa, da máscara do Tutankhamon, tem 2 espécies de 2 cobras, que representaria o Alto e Baixo Egito. Então tem 2 formas também de representar. Essa mais upgrade, mais a moderninha, e essa aqui, a primeira forma de representar a unificação dos 2 Egitos. Próxima aula, próximo conteúdo aqui. Atividade, como ocorreu a unificação. Vocês vão ter uns minutinhos para responder, e daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam? Como ocorreu a unificação? Rei Menés, 3100 a.C., do Alto Egito, o Alto Sul, né? Nós fizemos essa brincadeira, Alto Sul e Baixo Norte. Conquistou o Baixo Norte, Egito, unificando os dois reinos. Menés torna-se então o primeiro faraó e tem uma discussão se ele seria mitológico ou real, né? Nome que se dava ao rei entre os egípcios. E o fundador da primeira dinastia. A palavra dinastia está relacionado quando uma família está no poder, ok? E passam de sucessões de pai para filho. Próximo. Períodos intermediários. Agora nós vamos apresentar para vocês uma visão mais panorâmica, né, da nossa aula. E nessa visão panorâmica nós vamos pegar uma linha do tempo, mostrando os 3 períodos do Egito Antigo, né? E com períodos intermediários. O que são, professor, esses períodos intermediários? Lá na história do Egito Antigo, dentro da família do faraó, eles faziam casamentos, inclusive até mesmo consanguíneos, porque acreditavam que o faraó seria uma encarnação de um Deus vivo, e para encarnar esse Deus vivo, tinha que ter uma espécie de um sangue puro. Então isso eles não deixavam que o casamento do faraó ou do próximo herdeiro fosse com uma outra pessoa de fora de uma outra família. Eles faziam casamentos dentro da própria família, ou seja, casamentos consanguíneos. Resultado, a ciência, a biologia, a área que vai responder melhor isso, né, diz e confirma, dizendo que casamentos consanguíneos existe um alto grau, uma situação, um número grande de situações que podem acontecer de fetos nascerem com deficiência, ou filhos com algum probleminha, ou mesmo neurológico, enfim, chegava uma hora que por causa desses casamentos consanguíneos e o alto grau de problemas relacionados aos herdeiros, que faltava um herdeiro, dava uma ausência. E uma das explicações desses períodos intermediários é, além dessa questão, então, relacionada aos casamentos consanguíneos, porque faltavam, então, herdeiros para assumirem o trono, né? Enfim, tinha uma ausência de herdeiro por causa desse problema consanguíneo, também por questões relacionadas à disputa de poderes entre generais. Enfim, momentos de crise, de instabilidade política do Egito, chamado período de instabilidade. Como que eles resolviam isso, professor? Como diria o meu professor da época da faculdade, Sérgio Feldman, de antiguidade, vem um forasteiro e resolve, né? Chegava um general, chegava um cara e falava, eu sou o próximo, eu sou o futuro faraó, eu que vou resolver essa parada aqui. E daí, a partir dele, começava uma nova dinastia e retomava a ideia de casamentos consanguíneos. Eles não sabiam dessa questão, né? E, novamente, vai chegar um período, uma geração que vai faltar a ausência de faraós. Vamos lá. A história do período Egito pode ser dividida em 3 períodos, nos quais existiam períodos intermediários que o professor Roberto acabou de falar. Quando o Egito viveu um momento de crise, com o enfraquecimento do poder do faraó, e também, além daquelas questões relacionadas que o professor Roberto falou de crise de poder, também tinham invasões externas, tem isso também. Vocês vão ver nas próximas aulas, teve até o reino Kush, que chegou a dominar o Egito, é um reino que está ali perto, os chamados faraós negros, quando eles dominaram o Egito, também tem invasões externas também, olha que bacana. Vamos lá? Essa aqui é a linha do tempo que o professor Roberto prometeu para vocês. 3100, você já sabe qual é essa data. Essa aqui é uma linha do tempo do livro do professor historiador Boulos. Aqui aparece, então, a unificação, né, 3100. De 3100, começa, então, ali o chamado 2680, o Antigo Império. Temos um período intermediário, 2180 a 2040. Aí vem o período Médio Império, 2040 a.C. até 1780 a.C. Aí nós temos um outro período intermediário, de 1780 até 1580, e o chamado período Novo Império, 1580 até 1070. Esse aqui é o período. Aí mais um período intermediário, entre 1070 até 656. Em 525 a.C. nós temos algumas invasões externas, por exemplo, o Roberto falou aqui da conquista persa, também um outro período aqui que nós falamos do reino Kush, é um período pequeno, 50 anos de poder, mas é uma invasão externa, é um domínio externo, também representa esse período. Esse daqui, vocês lembram quando o professor Roberto falou que tinha alguns faraós que fizeram uma espécie de upgrade na coroa, né, com 2 cobras representando o Alto e Baixo Egito? Está aqui, famosa máscara mortuária do faraó Tutankhamon, né? E ele está no período do Antigo Império, cerca de 2000... Desculpe,
Aqui eu estou representando uma máscara. Aqui um outro momento. Antigo Império, cerca de 2680 a 2180, é um período de certa estabilidade política e progresso econômico. Por favor, não relacione os dois, só estou representando aqui uma imagem que eu queria aproveitar sobre as duas coroas, tudo bem? Próximo aqui, agora sim, Médio Império, cerca de 2040 a 1780, um período que eles expandem seu território, intensificam o comércio com a Núbia, aquele reino que o professor Roberto falou, o reino Kush, né? Que é a região da Núbia, que é a palavra Núbias, que representa também muitos metais preciosos da região. Apesar da prosperidade desse período Médio Império, mas eles tiveram problemas também de disputa de poder, né? Entre os próprios egípcios, inclusive, que o professor Roberto comentou dessas questões de famílias ou mesmo de generais que fazem uma disputa de poder e enfraquecem a política do Egito. Então os Ixos, um povo originário, lembra que o professor falou desses forasteiros? Povos originários da Ásia Central, atravessaram o deserto e invadiram o Egito, lá permanecendo por 170 anos. São as invasões externas que o professor Roberto falou. Novo Império, cerca de 1580 a 1070, é um período que se inicia com a expulsão dos Ixos, esse povo que tinha chego lá, e os faraós do Novo Império organizaram um poderoso exército. Tem o período de domínio, inclusive, dos metais nesse período. Depois eles conseguiram conquistar o reino Kush, que é o reino que nós falamos que eles tinham dominado o Egito. Depois o Egito foi lá e dominou o reino Kush também, e anexou toda essa região, inclusive destruindo tudo que representava de faraós a região do reino Kush. Então tem muitas estátuas representando governantes, né, do Kushitas, com a cabeça quebrada e com os pés quebrados, uma maneira de como se fosse uma espécie de um vandalismo que os egípcios fizeram. Olha que interessante, quando eles dominaram a região do reino Kush. Também ocuparam a Síria, Fenícia, Palestina, estendendo seus domínios até o rio, olha, chegaram até na Mesopotâmia. Pensa o Império Egípcio. Mais uma atividade para vocês. E daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos, combinado?
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Quais são as 3 fases do Império? Olha lá, o Antigo, vocês poderiam ter colocado, período de estabilidade. O Médio Império, momento de expansão, mas que também coincide com problemas de disputa de poder, inclusive com a invasão dos Ixos nesse período. E o Novo Império, a expulsão desses povos que tinham invadido lá, do povo Ixo, e essa retomada dos faraós, organizando inclusive um poderoso exército com cavalarias, né, domínio de metais, né, espadas e tudo mais. Então eles fizeram um período aqui de governo bem militarizado para se proteger, inclusive dominando outras regiões, que é o Reino Kush. Próximas aulas, não perca, nós vamos estudar também esse reino aí. E aí? Vou colocar para vocês um quiz. Vocês vão ter exatamente 1 minuto para responder. Quem foi considerado o unificador do Alto e Baixo Egito? Tá fácil. Quem ficou bem atento à nossa aula vai saber responder essa. E daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir. Combinado? Voltei, galera. E aí? Responderam quem foi o unificador, o governante que fez essa união entre o Alto e Baixo Egito? Vamos ver? Tcharam! Menes foi o primeiro governante do Alto que unifica, ele domina o Baixo e faz então essa unificação. Nós vimos até a questão da coroa, né? Que era o merchan, o marketing da época, fazendo essa unificação dos 2 reinos. Mais um quiz. O que significa... Olha lá, falando das coroas. O que significavam as coroas duplas Pichente? Vocês vão ter um tempinho para responder aí e daqui a pouquinho nós voltamos. Combinado? Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? O que representavam as 2 coroas chamadas Pichente? As 2 coroas, a coroa dupla, né? Era uma coroa, representação das coroas duplas.
Letra A, unificação do Alto e Baixo Egito, vocês tinham visto aquela lá. Inclusive, com o tempo, depois outros faraós fizeram um upgrade, né? Melhoraram, colocaram que era com duas cobras representando o Alto, Sul, Norte Egito, né? Norte, Baixo Egito Norte. Nessa aula vocês aprenderam comigo. Nomos, quem lembra? União de várias vilas ou uma espécie de província. A espécie do Alto, Sul, Baixo, Norte, Egito. Nós quebramos essa ideia também dessa projeção cartográfica, né? Nada de planificação aí não. Vamos fazer uma esferificação. Olha eu aqui com o meu silogismo. Menese é a unificação do Egito, divisão das 3 fases do Império Egípcio. Utilizamos essas referências, o professor Jaime é meu parceirão nas aulas, e o Boulos também, puxa vida. E, poxa, agradecer a todos vocês. Afirmar que continuo sendo imemável até agora, até o exato momento. E, de todo o coração, agradecer a todos vocês que tiveram mais essa aula. Como sempre, né, meninos? Foco, força, um pouquinho de fé no coração, não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!